Pessoal, então agora nós vamos fazer a correção daquela atividade que eu tinha passado na última aula de primeiros socorros, que é sobre a matéria de queimaduras, choque e PCR, tá? A primeira questão, então, cite quais as camadas da pele e descreva cada uma. Então, estão aqui, ó, as camadas da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Então, a gente precisa descrever que a epiderme é a camada mais externa, não possui vasos sanguíneos. A derme é a camada intermediária, contém vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sebáceas e terminações nervosas. E a hipoderme, situada logo abaixo da derme, é uma combinação de tecido fibroso, elástico e gorduroso. Então, essa é a resposta da primeira pergunta, certo? Segunda pergunta. As queimaduras são lesões do tecido de revestimento do corpo humano. Elas são classificadas em causas, profundidades e extensão e localização. Fale sobre as de profundidade e as causas. Então, aqui a gente tem a classificação de todas as queimaduras e a pergunta está nos questionando em relação às queimaduras de profundidade e as causas. As causas são térmica, que são causadas pelo calor, podem ser provocadas por gases, líquidos ou sólidos quentes, químicas, causadas por ácidos, elétricas, causadas por corrente elétrica, radiação, causadas por raios ultravioletas, pelos raios-x ou por radiação ionizante. Então, essas são as queimaduras classificadas de acordo com a causa. As de profundidade. Primeiro grau atinge apenas a epiderme, que as características é eritema, calor e edema discreto, dor leve a moderada, exemplo as queimaduras solares. Segundo grau, atinge a epiderme e a derme, caracterizadas pela presença de bolhas e exudação. E as de terceiro grau, derme completamente destruída, podendo atingir ossos, músculos, nervos e vasos. E, geralmente, ela não cicatriza espontaneamente. É necessário uma cirurgia, um procedimento cirúrgico de enxerto, certo? Então, vamos lá. Terceira pergunta. Quais são os cuidados pré-hospitalares a uma vítima de queimaduras? Então, a gente tem os cuidados pré-hospitalares, que envolvem as queimaduras, que envolvem as vias aéreas, face, edema e orofaringe, que são as inalação de fumaça, ela pode causar confusão mental. Nós precisamos avaliar o tamanho da queimadura e sinais de choque, avaliar o nível de consciência e proceder com curativo. Se a vítima estiver instável, seguir para o hospital imediatamente. Se ela estiver estável, proceder com o exame, ao exame físico, enquanto espera o socorro, tá? Então, aqui é proceder ao exame físico. Verificar os sinais vitais, fazer uma anamnese e, se possível, fazer uma monitorização e acesso venoso para hidratação. Geralmente, essa monitorização é só quando chega uma unidade, de transporte móvel. E aí a gente tem, se a vítima estiver em chamas, nós devemos envolvê-la em um cobertor ou mandar rolar no chão, retirar a roupa e adornos, lavar a área que foi afetada com água, desligar a chave geral de energia, providenciar a transferência da vítima, monitorização. Aqui eu já o cuidado intra-hospitalar, né? Então, o pré-hospitalar é até providenciar uma transferência da vítima, tá bom? Essa é a resposta da questão 3. Questão 4 já vai falar de hemorragia. Então, questão 4 é: a hemorragia é a ruptura de um vaso sanguíneo. Descreva o que é hemorragia interna e externa. Então, nós temos dois tipos de hemorragia. Hemorragia é a ruptura de vasos sanguíneos. Então, a resposta dessa questão, da questão 4, é que a hemorragia
Ela é externa quando ocorre devido a ferimentos abertos, o sangue é eliminado para o exterior do organismo. E a hemorragia interna ocorre quando há lesão de um órgão interno e o sangue se acumula em uma cavidade do organismo. Certinho? Número 5. Quais são as técnicas no controle de hemorragia? Primeiro, a resposta, primeira técnica, pressão direta sobre o ferimento. Depois, elevação do membro, compressão dos pontos arteriais e, se necessário, o torniquete. Questão 6. Existem vários tipos de choque. Fale sobre o choque hipovolêmico, cardiogênico. Hipovolêmico e cardiogênico, gente, é isso? Que eu não tô entendendo a letra, mas eu acho que é isso. Qualquer coisa, vocês me perguntam aí que eu respondo para vocês. Então, vamos lá, ó. Choque hipovolêmico e cardiogênico. O choque hipovolêmico, então, é a diminuição, né? Ele é causado pela diminuição no volume intravascular, caracterizado por perfusão tecidual ineficaz e hipóxia. Lembra que a gente falou em sala de aula que quando uma pessoa, uma vítima, ela tem uma grande quantidade, né, de saída, de extravasamento de sangue, que é hemorragia, pode ser hemorragia externa ou hemorragia interna, ela vai ser levada a ter um choque hipovolêmico. Por quê? Vai diminuir o volume sanguíneo, consequentemente, a gente não vai ter irrigação, circulação para todos os órgãos e aí o nosso organismo vai sofrer com hipóxia, que é a falta de oxigenação. Então, esse é o choque hipovolêmico. O choque cardiogênico acontece quando o coração perde sua capacidade de bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos. Então, diferente do hipovolêmico, aqui nós não temos uma perda de sangue, mas o coração, ele teve e sofreu algum problema, alguma patologia que vai fazer com que o coração não bombeie sangue da forma adequada, que são as causas dessas patologias aí, certo? Questão 7, sobre parada cardiorrespiratória. Então, aqui, o que é uma parada cardiorrespiratória? A parada cardiorrespiratória, ela é a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e da respiração. E pode ser esse outro conceito também. A parada cardiorrespiratória é definida como súbito cessar da atividade miocárdica ventricular útil associada à ausência de respiração, tendo como modalidade principal a fibrilação ventricular, a qual predomina nos primeiros minutos. Essa, então, é a questão 7. Vamos para a questão 8. Como identificar uma parada cardiorrespiratória? Então, a gente frisou muito isso em sala de aula. Primeiro, chamar a vítima para saber se ela responde, que nós vamos estar avaliando o nível de consciência. Segundo, respiração, verificar se ela respira. E terceiro, verificar se tem pulso palpável. Quais são os pulsos? Carotídeo. Oh, desculpa, gente. Peraí, cadê? Ai, só um minuto. Então, os pulsos são os pulsos carotídeos e o pulso femoral, tá? Questão 9. Quais são os pulsos que devem ser verificados em uma parada cardiorrespiratória? A gente já falou aqui, né? Carotídeo e femoral. E a questão 10. Segundo a Associação Americana do Coração, como é a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar? É tudo que eu falei para vocês nesse último vídeo, que a gente viu aqui, ó, nesse quadro.
Então, primeiro a gente vai comprimir com força o tórax e rapidez, né? Essa força tem que fazer uma compressão de pelo menos 5 centímetros e de 100 a 120 movimentos por minuto, aguardando o retorno do tórax, o retorno total do tórax. Devemos minimizar as interrupções nas compressões, evitar a ventilação excessiva, alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos ou antes, se houver cansaço, e sem via aérea avançada, relação de compressão e ventilação de 30 para 2. 30 compressões e 2 ventilações. É até aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou